Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 22º dia desse advento incrível, né? Se você começou e está regularmente aí, nós estamos há 22 dias juntos, né? Celebrando o nascimento do nosso Salvador entre nós, né? A encarnação do Deus, né? O fato dele ter aberto mão da sua glória, não se apegou a isso, mas veio, né? Se esvaziou, se humilhou para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Bom, convide sua família e vamos juntos conhecer o tema de hoje. O Natal ele é especial porque nós lembramos que nós somos tocados pela graça de Deus e depois disso toda a nossa confiança então passou a ser direcionada para um único lugar, e esse lugar na verdade é uma pessoa, se chama Jesus Cristo, porque através da vida dele em nós somos então restaurados, né, ao amor, à comunhão divina, né, a comunhão, o relacionamento com o Pai novamente. Eu quero ler para você uma frase muito incrível de Frank Labat que diz o seguinte: o simples programa de Cristo para conquistar o homem é fazer com que cada um que ele toca se torne magnético o suficiente em amor para atrair os outros. Eu vou repetir e depois eu já explico caso você não tenha conseguido pegar o conceito aí da frase. O simples programa de Cristo para conquistar o homem é fazer com que cada um que ele toca se torne magnético o suficiente em amor para atrair os outros. Ou seja, quando nós somos tocados por Cristo, então automaticamente nós passamos a atrair outras pessoas para Cristo. O fato, né, de nós sermos tocados pelo Senhor, a nossa vida ser transformada, é aí que ele usa o termo magnético, no sentido de atração. Então a nossa vida se torna atrativa o suficiente para que as pessoas também vejam o que Cristo pode fazer por elas. Mas isso não está falando por si só de conquistas, né, mas sim de mudança de vida, de mudança de mentalidade, da graça de Deus realmente mudando quem nós somos, ok? Enfim, né? Por isso nós podemos afirmar então que a vida cristã é uma vida em missão, ou seja, nós vivemos o tempo todo em missão. E esse talvez é um dos grandes problemas hoje dos cristãos, porque nós dividimos a nossa vida, vivemos uma dualidade, onde nós acreditamos que temos uma vida espiritual e uma vida comum, né? E aí na vida espiritual nós nos dedicamos ao Senhor e às coisas da igreja normalmente, mas a nossa vida comum nós vivemos à mercê dos nossos desejos. E isso não é uma verdade. Repito então, a vida cristã é uma vida em missão, ou seja, estamos o tempo todo vivendo debaixo de uma missão, dentro de uma missão. Então todo aquele que conhece Jesus é imediatamente chamado para transmitir, para anunciar essa boa notícia, essa boa nova, né? O evangelho. A partir do momento que eu conheço, eu já tenho essa missão de retransmitir isso. Nós vemos, por exemplo, a história narrada em João 4 daquela mulher samaritana que encontra Jesus no poço, ele revela ali a vida dela e logo que ela tem a luz brilhando ali na frente dela, ela sai correndo para já anunciar sobre essa nova realidade que ela passou a ter ali ao encontrar Jesus. Enfim, quando nós vivemos então uma vida íntima com Jesus, não há como não se tornar uma testemunha da sua vida e do seu amor. Ou seja, então, né, a partir do momento que nós vivemos mesmo ali para Cristo, não tem condições de nós não sermos testemunhas, né? Se nós não estamos sendo testemunhas de Cristo em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, há algo muito errado e não é com Jesus, é conosco. Enfim, hoje, né, nós estamos meditando a respeito disso. Eu queria então que você pensasse um pouco mais, né? Quando nós nós conhecemos a Cristo, né, na vida dos nossos irmãos, né, nos outros discípulos, e da mesma forma eles devem reconhecer e conhecer também, obviamente, a Cristo em nossas vidas. Isso é a vida, né, do cristianismo. Isso é a vida daquele que realmente crê em Jesus. Você enxerga Cristo na vida dos outros discípulos
que andam ao seu redor, ou irmãos, né, como nós chamamos, e eles também precisam enxergar isso em nós. E quando nós andamos com Jesus e andamos juntos com os nossos irmãos, nós precisamos de alguma forma ver que o mundo, ou seja, as outras pessoas que não conhecem ainda Cristo, eles enxergam em nós essa luz. Eles reconhecem através das nossas boas obras que Deus está no nosso meio. Você consegue perceber isso? Nós não estamos falando por si só de conquistas, mas quando falamos de boas obras, fala também de frutos daquilo que o Espírito Santo tem feito em nós. Eles precisam reconhecer Deus em nós. Eles não precisam reconhecer riquezas em nós, conquistas, vitórias em nós. Isso também, obviamente, é uma parte, né, do fruto do que Deus faz na nossa vida. Mas eu não quero que você fique focado apenas em prosperidade, mas principalmente em mudança de vida. Enquanto eu e você nos parecemos mais com Jesus e menos conosco, né, com nós mesmos. Enfim, nós precisamos reconhecer que a vida em comunhão, a vida andando junto com os nossos irmãos é muito mais importante do que nós imaginamos. Um versículo, né, 2 versículos na verdade, um texto que é muito presente no nosso dia a dia da nossa igreja aqui, né, nossa igreja Limeira. Nós sempre falamos muito dele, está em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47, que diz o seguinte, né, que a igreja apostólica, ou seja, a igreja ali do primeiro século, logo depois, né, do aquele avivamento de Atos 2, logo depois de Jesus subir em glória para o céu, prometendo que ia voltar, nós vemos que aquela igreja ela crescia partindo o pão em casa. Eles participavam juntos das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia dos outros povos ao redor. Então nós precisamos perceber que existia uma vida de muita unidade. Eles caminhavam juntos e isso não era só reconhecido por eles que eram luz, mas também pelo povo. E era um povo que até mesmo os perseguiam, mas eles tinham a simpatia pela maneira que eles viviam em unidade. Enfim, que Deus desperte em nós, nesse período aí que antecede o Natal, a nossa missão de viver em amor e alegria, multiplicando esse amor, essa alegria que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo, através da vinda do Messias entre nós, né? Através desse período aí de Natal, que nós possamos multiplicar esse amor, essa alegria, às pessoas ao nosso redor, através das nossas vidas. Amém? Eu gostaria então de te incentivar a observar e ver que o Natal é simplesmente uma forte lembrança, é um momento propício, ideal para eu e você pararmos de olhar apenas para nós mesmos e vemos que precisamos andar juntos para que a luz brilhe mais forte e o mundo reconheça que Jesus está entre nós. Amém? Quero ler o texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como o mundo vai saber que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus? Quando nós nos amamos, irmãos. Então, se o mundo não tem reconhecido Jesus entre nós, é porque existe um problema e o problema está entre nós. Eu quero orar por você para que nós sejamos despertados, porque Jesus é o elo entre eu e entre você. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia juntos, muito obrigado por lembrarmos que o fato de você vir até a terra foi para nos unirmos. Se hoje nós podemos superar as diferenças que existem entre nós, tudo isso é por causa do que você fez. Então, Jesus, muito obrigado. Agora eu oro, Senhor, nós oramos juntos aqui, tanto eu como os meus irmãos que estão assistindo, nós oramos, Senhor, pedindo, abra os nossos olhos para a nossa realidade, abra os nossos olhos para a missão na qual nós somos chamados. Muitas vezes ficamos tão distraídos com os nossos dons, com os nossos talentos. Nós falamos que eles são para abençoar o povo, mas na verdade muitas vezes é para edificação nossa mesmo, é para satisfação de fazermos algo. Mas, Senhor, de verdade que nós possamos viver em missão e andarmos juntos, independente dos dons. Os dons vão só enriquecer o tempo junto com a gente, mas o nosso foco, Senhor, é amarmos uns aos
aos outros, que possamos aprender a amar os nossos irmãos, Senhor, e diminuirmos a fofoca, diminuirmos as críticas, diminuirmos, Senhor, o máximo que pudermos os olhos, né, nas diferenças, mas que os nossos olhos estejam voltados para aquilo que nos une, que é o Senhor. Eu te peço, Senhor, faz-nos um, para que o mundo reconheça que você é Deus. Faz-nos um para que o mundo reconheça que você está no meio de nós. Faz-nos um para que o mundo reconheça que nós somos seus discípulos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã já é o 23º dia, estamos pertinho do Natal, então não desanima, não se distrai e vamos encerrar com tudo. Amém? Deus te abençoe e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau.